Se você não viveu em uma caverna todo esse tempo, você com certeza já deve saber do que se tratam os vídeos de iceberg, um tipo de conteúdo onde o criador narra os tópicos de uma estrutura de iceberg, próximo da superfície ficando os mais conhecidos, e quanto mais você desce, mais obscuro ficam os tópicos. Já produzi um iceberg aqui no canal, mas acabei nunca postando, pois ele não passou na avaliação e os direitos autorais do YouTube. Então decidi falar de um outro tópico que não vi muitos vídeos produzidos sobre, o iceberg dos vídeos de iceberg. Mario 64. O primeiro iceberg popular do YouTube foi sobre o jogo Mario 64, produzido pelo canal Mishcos, estourou em popularidade, apesar de ser um vídeo mais curto, tendo cerca de 35 minutos. O canal Sunflower então produziu um corte maior com quase 1 hora, corte esse também que ajudou na popularização da estrutura do vídeo e de alguns tópicos que se tornaram padrão desse tipo de conteúdo, como de personalização e de coisas que não se deve pesquisar. Como o Mario 64 estava em um relativo momento de ascensão na época, com muita gente associando o jogo a sensações liminares e coisas estranhas, esse foi o momento perfeito de criar um formato novo que se perpetuou até os dias de hoje. Silent Hill. Outro tópico que fez bastante sucesso no começo foi a franquia Silent Hill, já que esta possui diversas teorias obscuras e por mais que surjam diversos canais dispostos a falar dela, parece nunca ser o suficiente, pois caçar coisas sobre Silent Hill se tornou um padrão a ser seguido, então muitos canais apresentaram icebergs de Silent Hill e todos eles na sua maioria são bons vídeos, variando entre os tópicos para não ficar muito longo. Existe uma derivação também focada apenas no Silent Hill 2, que é o mais amado e o que talvez possua mais coisas misteriosas a serem faladas e discutidas. Heavy Metal Gamer. Canal que conquistou bastante público ao se dedicar ao formato de icebergs de jogos, com todos os vídeos com esse estilo ganhando bastante views e se colocando como um dos maiores expoentes do formato no YouTube brasileiro. Diversos jogos que não possuem fama o suficiente possuem um iceberg neste canal e quase sempre com tópicos inéditos que você não conhecia, pois eles são montados pelo próprio youtuber e não pegos de outro canto da internet, o que facilita na produção, já que é mais fácil explicar algo que você mesmo criou. Apesar disso, o vídeo mais visto do canal não se trata de um iceberg, e sim de um vídeo antigo de Tibia postado pelo dono muito antes desse formato existir, com o iceberg mais visto sendo de descobertas macabras nos games, seguido por um de Fallout e de GTA, que obviamente não podia faltar, né? Jogos cancelados. Tópico que foca nos jogos que foram cancelados por algum motivo, sendo tido cancelado oficialmente, que foram anunciados e ninguém nunca mais ouviu falar, e por aí vai. É um tópico bem padrão e muitos canais que fazem esse tipo de iceberg já falaram sobre, cada um adicionando um tópico e uma coisa particular, apesar de alguns títulos serem sempre vistos em vídeos desse tipo, como o Super Mario 128, Agent e GTA 64. Mistérios e teorias obscuras semideus. Esse se trata do vídeo do canal Semideus que é o mais visto, com quase 500 mil views, focando em diversas teorias e mistérios sem grandes explicações, tendo um foco variado, indo da criptozoologia a pessoas misteriosas, casos paranormais, conspirações e por aí vai. É um vídeo bem variado e com duração interessante, são quase 30 minutos avaliando diversas teorias e como não são orientadas dentro de um único espectro, não fica maçante ou repetitivo acompanhar. Iceberg dos icebergs. Vídeo do canal White onde ele faz literalmente um iceberg de um iceberg, comentando diversos tópicos relacionados a esse bloco de gelo, sendo que talvez o mais famoso evento envolvendo um seja o naufrágio do Titanic, causado quando o navio se chocou com um iceberg e teve seu casco rasgado devido à diminuição da resistência causada pelas baixas temperaturas. O interessante desse vídeo também é que o cara grava ele todo ao lado de geleiras e paisagens frias, o que realmente combina com a temática no vídeo do geral e o torna bem mais interessante. Internet brasileira. Tópico que foca nos vídeos destinados a detalhar coisas que aconteceram na internet brasileira, programas que eram famosos por aqui, lost medias do nosso entretenimento e coisas do tipo. Estes vídeos costumam trazer tópicos interessantes sobre coisas que ninguém presta muita atenção ou que não existe uma grande comunidade sobre este entorno, como programas da TV aberta e produções nacionais no geral.
GTA San Andreas. E é claro que um jogo desse precisaria ter um iceberg, ou melhor, um monte deles. Apesar disso, coloquei esse tópico aqui porque é uma coisa que talvez você pense que os principais canais expoentes desse conteúdo teriam produzido um iceberg sobre o título, o que não é o caso. O iceberg mais famoso desse tema é do canal Renatos, que possui pouco mais de 500 mil views, com alguns outros também pegando uma quantidade legal de visualizações. Acredito que isso se deva ao fato de que os mistérios, curiosidades, teorias e easter eggs de GTA foram explorados aos montes antes do formato de iceberg se tornar popular. Então, quando ele surgiu, meio que ficou sem coisas para serem ditas sobre o tema. Pica-Pau Woods. O iceberg do Pica-Pau foi feito pelo canal Woods, porém ao contrário da maioria dos icebergs, ele não pegou diversos tópicos e falou em cada camada, e sim colocou cada versão do personagem em uma camada diferente, ficando mais como um vídeo de tier list do que um iceberg propriamente dito. Mas ainda assim é um vídeo interessante de assistir e analisa legal cada uma das versões do personagem. Doki Doki Literature Club. Novel de terror que chamou bastante atenção e conseguiu atingir bastante público com isso. Então era de se esperar que tivessem vídeos de iceberg sobre o tema, principalmente de teorias da lore e destacando as coisas macabras que o jogo carrega, já que você não espera muito das situações que acontecem no título quando você só olha o externo dele, as menininhas fofinhas, a premissa de vida escolar e etc. Um vídeo bem interessante sobre esse tema foi produzido no canal Keyfall, e acho que é o principal iceberg do tema pelo que eu pesquisei aqui em português. Source Brew Lost Media Supercut. Iceberg feito pelo canal gringo Source Brew, se tratando de um super corte de 10 horas de conteúdo relacionado a Lost Media. E como o tópico entrega, este conteúdo foi lançado primeiramente em partes, para depois ser juntado em um corte único para a comodidade das pessoas. Mas sim, são 10 horas de conteúdo de Lost Medias diversas que o youtuber foi lançando ao longo de um certo tempo e depois compilou nesta versão mais massiva para quem quer ver a coisa de uma vez só. E acredite, 10 horas de vídeo é muita coisa, eu duvido que você consiga assistir tudo num dia só sem se cansar do tema. Coisas canceladas. Similar ao iceberg de jogos cancelados, mas esse foca em tópicos diversos, englobando coisas como filmes, séries, animes e por aí vai. Tópico também bem geral e com muitas opções para você acompanhar na plataforma, sendo que vários youtubers já trabalharam nesse assunto, variando o tema e o iceberg utilizado. Jogos Dark. Tema dedicado a ilustrar jogos que são obscuros ou possuem alguma coisa sinistra neles, sejam títulos cancelados, títulos que você não conhece, ou títulos muito controversos da atualidade ou do passado. Costumam envolver às vezes também creepypastas, jogos hacks, enfim, é um título variado para você trabalhar. Efeito Mandela. O iceberg do efeito Mandela também é um clássico, diversos canais já trabalharam com esse tema, e ele foca basicamente em compilar uma série de efeitos Mandela que as pessoas podem ter vivido, como a frase do Star Wars ou o próprio fato do Nelson Mandela não ter morrido, apesar desse ser um que eu não vejo muita gente falando, até porque essa crença de que ele teria morrido nos anos 80 aparenta não ter pegado muito. Ele esteve bem em evidência nos anos 90 e 2000, principalmente para a galera mais nova que talvez tenha visto algo em relação a ele quando teve a Copa na África do Sul. É interessante também mencionar que esse tópico costuma ter bastante variações, já que os icebergs feitos por gringos costumam ter coisas que só fazem sentido para eles, como marcas e programas de lá, enquanto que nossos aqui geralmente tiram esses temas porque, sei lá, ninguém tem um efeito Mandela com essa marca de geleia de amendoim, sei lá, pasta, então mudam bastante coisa de uma coisa para outra, de um tipo de conteúdo para o outro, o BR, o gringo. Futebol. O iceberg do futebol não costuma ser muito feito e acredito que a galera que busca iceberg não quer saber tanto de futebol e vice-versa. Quem quer saber de futebol não entende muito o formato de iceberg. Mas ainda assim existem alguns icebergs feitos sobre esse tema, às vezes focando em um campeonato específico ou no caso só no futebol nacional.
e outros reunindo o futebol do mundo todo e diversas outras ligas. Yakuza Iceberg Supercuts. Esse se refere ao fato de que a franquia Yakuza, apesar de ter jogos bem grandes e cada um ter uma história ali definida que se liga com a outra, conta apenas com super cortes de icebergs, geralmente com mais de 1 hora e reunindo todos os tópicos nele. Existem 3 vídeos principais, sendo 2 gringos e 1 BR, por incrível que parível, e eu acho que todos eles são interessantes de você conferir, principalmente se você jogou todos os Yakuza e você conhece a franquia a fundo. Capaz de você ver algumas teorias e alguns comentários da comunidade que são bem interessantes. YouTube ou YouTubers. Tópico que se refere a icebergs dedicados a falar de um YouTuber específico ou da própria plataforma em si, pontuando vídeos perdidos, coisas que foram tiradas ou momentos históricos, como o caso Elsa Gate, por exemplo. Esse tópico também é bastante variado, diversos canais já trabalharam com ele, focando em diferentes youtubers. E assim como o tópico do efeito Mandela, os icebergs aqui do Brasil costumam focar mais em youtubers brasileiros, enquanto os lá de fora focam em youtubers de um espectro geral, mas que mais pessoas conheçam. Conteúdo perturbador. O iceberg do conteúdo perturbador é basicamente isso, ele foca em diversos conteúdos que causam sensações ruins ou que não são agradáveis para um grande público, tendo coisas como filmes snuff, mídias perdidas de assassinatos ou teorias do tipo. Costumam ser um iceberg focado nesse tipo de coisa, além de histórias da internet que você sempre questiona se são verdade ou não. É um tema bem interessante de você focar no terror, né? Dito tal conteúdo perturbador ou coisas que vão chocar. Acaba dando para render bastante se tiver bastante material para falar desse assunto, o que geralmente acaba tendo. Mídias falsas. O iceberg de mídias falsas costuma focar em coisas que a galera criou e acabaram passando como verdade, ou que muita gente tem dúvida se existe ou não. Então, outro tópico que tem muita coisa para falar e que alguns canais já exploraram, indo desde jogos, animes, teorias, filmes, enfim, por aí vai. Final Fantasy. Esse eu coloquei aqui meramente porque, embora Final Fantasy seja uma franquia incrível que tenha vários títulos e todos eles sejam bem grandes, ninguém ainda fez uma compilação ou reuniu um grande iceberg falando sobre todos os títulos de uma vez só. Você encontra um canal que já fez um iceberg sobre cada Final Fantasy e juntou alguns cortes dos mais famosos, como o 7, o 8 e o 9. Mas um super corte com todos os Final Fantasy sendo comentados, isso não tem. E é algo impressionante, porque né, Final Fantasy é uma coisa bem popular, você tem icebergs de coisas muito mais aleatórias. E novamente, até pode ter um feito em uma comunidade de icebergs, mas aqui no YouTube pelo menos não tem nenhum grande vídeo assim de destaque falando sobre esse assunto. Família Sacana. Esse é um iceberg feito no dia 1º de abril pelo canal Awards, obviamente como uma paródia. Mas é interessante pensar que existe um vídeo de iceberg focado em um quadrinho adulto do Brasil. Novamente retornando aos tópicos que eu falei, os icebergs daqui são diferentes dos icebergs de lá. E não tem muito o que falar sobre esse tópico. Família Sacana é uma mídia que tá aí, né? Então o cara foi e fez uma paródia. Mas também se ele quisesse fazer um vídeo sério, eu acho que não teria muita coisa para falar sobre isso. O iceberg dos icebergs 2. Esse tópico, diferente do da camada 2, se refere a outros vídeos que já existem aqui na plataforma dedicados a falar sobre esse tópico, elencando os melhores icebergs. Mas pelo que eu vi, eles não se estruturam muito no padrão de comentar vários tópicos por camadas, focando mais sendo tier list, igual o vídeo do Woods ou top 10, enfim, esse tipo de coisa. Fogem bastante da estrutura de iceberg mesmo, cada camada tem um tópico. Mas sim, essa ideia não é única e já tiveram. Então vamos para o próximo tópico aqui. Ultimate Iceberg Playlist.
Isso se refere a uma playlist com mais de 200 vídeos que você encontra aqui no YouTube, reunindo o iceberg de tudo que você imaginar. E se você pensa que são mais de 200 vídeos curtos ou ali com 1 hora, não, tem vídeos enormes reunidos nessa playlist. Então, quem quiser maratonar esse tipo de conteúdo, esse formato e tiver conhecimento de línguas, né, já que boa parte desses icebergs estão em inglês, você pode ir até essa playlist e começar a assistir. Mas eu tenho certeza que você vai demorar muito tempo para terminar todos esses vídeos. Coisas sem iceberg. E mesmo que o formato de iceberg pareça estar batido e todo mundo já tenha falado sobre ele, ainda existem assuntos que não possuem iceberg aqui no YouTube. Então, ao que parece, sempre tem algo para você falar. Se você conseguir buscar por aí informações e coisas do tipo sobre determinada mídia. Eu fiz uma pesquisa aqui bem de zoeira e peguei as coisas mais aleatórias na minha cabeça. Então, sei lá, não tem um iceberg de Senran Kagura na plataforma e nem de Valkyria Chronicles. Então, eu achei coisas que não possuem iceberg. Todo o iceberg é personalizado. Esse eu coloquei mais pensando na piada do Mario 64, que popularizou essa coisa de coisas personalizadas e inteligência artificial generativa, mas pensando agora com mais cabeça, faz bastante sentido, porque o iceberg ele é montado por uma pessoa. Então ele é personalizado com os tópicos que aquela pessoa conhece ou os que ela acha mais interessante. E cada um reage a esses tópicos de um jeito. Esse iceberg mesmo, você pode ser inscrito de alguns canais que eu mostrei, eu comentei aqui. Você pode já ter visto muitos desses icebergs, ou você pode não conhecer alguns dos icebergs que foram mostrados aqui. Então acaba sendo realmente uma experiência personalizada, mesmo que seja esse tópico só em prol da piadinha.